Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo anterior, eu prometi que ia ensinar a fazer esta flor com pétalas presas, né? Então, ela fica mais fechadinha do que aquela que nós fizemos do chinelo. Lembrando que no chinelo, as pétalas abertas, elas ficam assim, com essa pontinha solta, não é? Mas eu vou ensinar vocês a fazerem com essa mesma flor, vou ensinar a fazer a flor e transformar ela em uma linda bolsa. Essa bolsa nós vamos fazer com um fio de algodão brilhante. Vou mostrar durante o vídeo como é que faz a bolsa, como é que coloca o forro, o fecho e como que eu fiz esta alça. Também com esse mesmo modelo, eu fiz essa outra bolsa com fio náutico número 5, alça com crochê. Também tem aqui no meu canal como ensino a fazer essa alça. Toda forrada, o mesmo modo de fazer. Então, sem mais blá blá blá, vamos ao vídeo aula de hoje? Vamos lá? Para esta peça, eu vou usar esse fio brilho, ele tem um brilho prata. Ele é o fio Euro-Roma brilho, tá? Ele tem 406 metros, branco com prata. A cor dele é o número 200 e o número dele é o número 6. Vou usar uma agulha de crochê número 6, só que ela é 3,5 milímetros. Também nós vamos usar mosquetão, argolas. Vou usar também um tecido de tricoline para o forro da nossa peça. Você escolhe o tecido que você desejar, tá bom? E também, se você for usar uma alça pronta, você não precisa desses acessórios. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho fazendo o nosso anel mágico. Insiro a agulha, laço o fio. E agora, eu subo 2 correntes. Laço o fio e faço um ponto alto. Nós vamos fazer aqui no total de 12 pontos altos. Lembrando que as 2 correntes equivalem a um ponto alto. Então, são 2 correntes mais 11 pontos altos dentro desse nosso anel mágico, dentro do nosso elo. 12 pontos feitos. Fechamos o nosso anel. E agora, na segunda corrente, bem no meio dela, assim, olha, inserimos a agulha, laçamos o fio e levantamos. Vamos subir 2 correntes e no mesmo espaço nós vamos fazer mais um ponto alto. Nessa carreira, vão ser carreiras de aumentos, ou seja, 2 pontos altos em cada ponto de base, em cada corrente. Veja que a corrente, ela fica assim, virada para vocês. Bem no meio da corrente, você insere a agulha, laça o fio e levanta. E tira uma vez, 2 vezes um ponto alto. Novamente, no mesmo espaço, nós vamos fazer mais um ponto alto. Em toda a carreira, vai ser essa repetição. Sempre pegando no meio da corrente, para que fique do lado direito um tracinho, ou seja, a meia parte da corrente para a gente poder executar depois o nosso trabalho. Fica esse frisinho aqui, olha. Esse friso vai ter que ficar do lado direito, tá? Por isso, pegar no meio da corrente. Então, vamos dar toda a volta na nossa peça. Segunda carreira feita, nós temos aqui na segunda carreira 24 pontos. Na segunda corrente, insiro a agulha, laça o fio e levanta. Vamos subir 2 correntes e no mesmo espaço vamos fazer novamente um ponto alto.
E agora, no próximo ponto, bem no centro da corrente, nós vamos fazer apenas um ponto alto. Vamos seguir fazendo um aumento. O aumento são 2 pontos altos em cada ponto de base. Então, um aumento e agora um ponto alto no próximo ponto de base. Nesta carreira, toda a repetição vai ser assim: um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento. E vamos dando a volta na nossa carreira. Estamos na terceira carreira. Terminamos com um ponto alto. Na segunda corrente, inserimos a nossa agulha, laçamos o fio e fechamos. Essa terceira carreira, nós fechamos ela, olha, 12, 24, 36 pontos. A dica é, quando você começa com 12 pontos, todas as carreiras vão ter 12 pontos a mais do que a carreira anterior. Se você começasse com 10, seria 10, 20, 30 e assim por diante. É a matemática do crochê, tá bom? Vamos subir para a quarta carreira. 2 correntes, no mesmo espaço eu faço um ponto alto. Veja que quando eu começo com o aumento nas carreiras, ela não forma aquelas quinas dos aumentos, ela continua seguindo a forma. Agora, nessa carreira, se a carreira anterior tinha um aumento e um ponto alto, nessa carreira vai ser um aumento e 2 pontos altos. 1 e 2. Veja bem aonde que eu coloco o aumento. O aumento anterior, ele estava bem aqui embaixo, certo? Nesse lado, nessa carreira, o aumento vai ser aqui, olha. Tem um aumento aqui embaixo, que é um ponto Vzinho, né? Você coloca no primeiro ponto o aumento. Então, ele nunca vai formar aquelas quininhas. Ele sempre vai ficar redondo, tá? Olha, então eu fiz um aumento, 2 pontos altos, um aumento, agora 2 pontos altos, um em cada ponto de base. E agora, nós vamos fazer o aumento. São 2 pontos em cada ponto de base. E assim seguimos a quarta carreira. Um aumento, 2 pontos altos. Um aumento, 2 pontos altos. Vamos dar a volta. Terminamos com 2 pontos, porque o próximo seria o aumento. Na segunda corrente, laça o fio e puxa. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 carreiras, nós temos 48 pontos. Na carreiras que seguem, por exemplo, quinta carreira, é um aumento e 3 pontos entre um aumento e outro. Na sexta carreira, um aumento e 4 pontos entre um ponto e outro. E assim segue os espaços entre um aumento e outro, vai aumentando o número de pontos altos, conforme você for fazendo as suas carreiras. Você vai fazer o número de carreiras até a largura, o tamanho desejado da sua peça, porque aqui é uma base para a gente fazer a nossa peça, tá bom? Vamos continuar. 6 carreiras feitas, nós temos 72 pontos. Em centímetros, 18 centímetros. Então, você pode fazer maior desse tamanho. Se você for fazer uma almofada, você faz 30, 40, 45 centímetros, tá bom? Porque fica muito lindo numa almofada também. Então, agora nós vamos continuar. Na sétima carreira, nós não vamos fazer aumentos. Nós vamos fazer a base da lateral da nossa peça. Mas nós vamos deixar de fazer
25 pontos. Eu já contei aqui os 25, coloquei o marcador no número 25, que esse onde tá o marcador eu não vou fazer. Então, já subi as duas correntes, laça o fio e em cada ponto de base, bem no meio da corrente, você faz um ponto alto, sem aumento, tá? Um ponto alto em cada ponto de base, sem aumento. Ele vai começar a fechar a sua peça, porque aqui vai ser a lateral. Vamos trabalhar até chegar aqui no ponto antes do marcador. Terminei aqui, então veja como que ele fica. Essa aqui vai ser a parte lateral, tá bom? Então, eu sempre subo uma corrente, levanto e vou cortar o fiozinho para poder arrematar. Vem com a própria agulha, ou uma agulha de tapeçaria, uma agulha de costurar, né? Com fundo grande, se você tiver. E você passa esse fiozinho por dentro de alguns pontos pelo lado avesso, para que ele não fique solto, fique bem arrematado. Você faz isso também com esse fio central aqui, tá? Agora, você vai ter que fazer mais uma peça igual a essa. Por quê? São duas partes, uma parte da frente e a outra parte de trás. Essas duas peças depois, elas vão ser somadas para formar a nossa peça. Veja que as duas partes eu deixei sem fazer isso daqui. Você vai pegar uma das peças que você fez, seja qual for, porque as duas são iguais, e vamos começar a fazer o nosso trabalho. Antes de você começar a fazer a flor, você pode pegar o seu trabalho, ó, dar uma esticadinha nele assim, pegar o seu forro que você for usar na sua peça e você já cortar ele. Eu coloco assim, você pode riscar com uma caneta ou um lápis e cortar 1 centímetro a mais, ok? Então, veja bem, eu pego aqui, olha, como aqui já é maior, né? Eu vou cortar aqui, essa parte aqui depois eu vou cortar, olha. Você risca assim, você risca, você vai fazer duas partes iguais, só que na hora que você for cortar, você vai deixar 1 centímetro a mais aqui, porque nós vamos ter que dobrar a nossa peça para costurar, tá? Então, é só você fazer assim e cortando além do seu marcador. Corta toda a peça e deixa separado para depois você fazer o forro. Agora, nós vamos fazer a parte da flor. Então, eu vou deixar a peça assim, pega a minha agulha e nós vamos fazer uma laçadinha aqui, só para dar um reforço, solto. E, tá vendo esses frisos que nós deixamos aqui, olha, tem um monte de friso, não tem? Cada friso é uma argolinha do ponto que nós deixamos do lado de cá. Então, na primeira carreira, você vai inserir a agulha em um friso, uma haste, uma argolinha. Laça esse fiozinho aqui, dá uma ajustadinha e você sobe 2 correntes. Vou levantar aqui e esse fiozinho do início, você vai passar ele pelo lado avesso, para ele não ficar perturbando, tá? E depois é só arrematar também. Em cada haste, eu subi 2 correntes. Vou fazer mais 2 pontos altos. 1 e 2. Vejam bem que eu fiz um grupinho de 3 pontos, porque as 2 correntes equivalem a 1 ponto. Laço o fio e vou na próxima haste aqui, ou seja, na metade da outra corrente que ficou, e faço 3 pontos altos.
E vou para a terceira haste e faço mais 3 pontos altos. Vocês vão ter que guardar, memorizar, que todas as nossas peças vão ser feitas assim. Então, o início de cada pétala são 3 grupinhos de 3 pontos altos, cada grupinho numa haste de base. Vamos subir 2 correntes e girar o nosso trabalho. Laça o fio e nesse primeiro ponto que está aqui, bem beirando as 2 correntes que nós fizemos, nós fazemos mais um ponto alto. E agora, em cada base aqui, veja que tem esses marcadorzinhos aqui. Ou seja, embaixo da correntinha por completo. Olha a corrente aqui. Tá vendo? Em cima da agulha, a correntinha está completa. Então, debaixo da correntinha, insere a agulha, laça o fio e faz 2 pontos altos. Por toda essa carreira, nós vamos fazer 2 pontos altos em cada ponto de base, até o final da nossa carreira. Na primeira carreira, a gente tinha 9 pontos. E fazendo 2 pontos em cada ponto de base, veja que ficaram 16 pontos. Porque nós não pegamos as 2 correntes ainda. Então, nós vamos pegar na última parte, que são as 2 correntes que nós levantamos, e vamos fazer os 2 pontos altos, para inteirar 18 pontos. Porque se na primeira carreira tinha 9 pontos, temos que ter 18 pontos, porque são 2 pontos em cima de cada ponto de base. Terminei a segunda carreira. Olha como que está a nossa peça, do lado direito. Então, veja que a carreira está pelo avesso. Então, você vem e conta aqui. 1 haste, 2, 3. Na quarta haste, insere a agulha, laça o fio e prende essa segunda carreira. Faz uma corrente e gira o trabalho. Então, pelo lado direito, ele vai ficar assim. Porque nós prendemos aqui na quarta haste. Vamos agora trabalhar fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto de base, pegando no meio da corrente. Um ponto baixíssimo em cada ponto de base. Olha como que fica a voltinha. Todos os pontos feitos. Agora, você vem aqui e conta. 1, 2, 3, 4. Na quarta haste, nós inserimos a agulha, laçamos o fio e puxamos num ponto baixíssimo. Veja que o trabalho deitou e a nossa pétala dobrou. Ficou parecendo uma concha, tá bom? Agora, você sobe 2 correntes. No mesmo ponto que você inseriu a agulha, você faz mais 2 pontos altos, formando aquele grupinho de 3 pontos altos. Vamos para a próxima haste, mais um grupinho de 3 pontos altos. E mais um grupinho na próxima haste de 3 pontos altos. Veja que nós pegamos todos os pontos da base. Vamos subir 2 correntes e voltar para o lado avesso. Nesse lado avesso, em cima de cada ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos.
até o último ponto, ficando com 18 pontos na segunda carreira. 18 pontos feitos, nós estamos para o lado de trás da nossa pétala. E agora, para prender ela, nós vamos virar assim. Veja que a primeira pétala está aqui, a segunda que nós estamos fazendo aqui. Quando você levanta a pétala, veja que ela tem o pezinho, onde a gente colocou, onde a gente levantou o primeiro grupinho de 3 pontos. Então, olha, tem um pezinho aqui, 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 tá? Aqui. Você vai contar o primeiro pezinho, o segundo pezinho, tá? Então, você vai vir aqui com a sua corrente do último ponto que você fez. Você vai atrás, não do primeiro, e sim do segundo pezinho, dessa maneira. Insere a agulha, laça o fio e passa por dentro do ponto, fechando no ponto baixíssimo. Veja como que fica o miolo. Uma parte já está transpassada e fechada. Vamos subir uma corrente, girar o nosso trabalho e agora, dentro de cada correntinha, nós vamos trabalhar com um ponto baixíssimo, até o último ponto desta carreira. Último ponto feito, a primeira tá aqui, a segunda está aqui, e agora nós vamos ter que fechar ela para subir a segunda carreira. Então, veja bem, a primeira carreira nós fizemos, a segunda carreira está aqui, certo? Então, ao invés de fechar aqui embaixo, veja bem, ela termina assim, retinha. Então, você conta aqui, olha, 1, 2, 3. Na quarta correntinha da segunda carreira, na mesma posição, veja bem, olha, deita ela assim e conta 1, 2, 3. 3 hastes. Na quarta haste, você vai inserir a agulha na segunda carreira, vai laçar o seu fio e vai fechar com ponto baixíssimo. Vamos fazer 2 correntes. Então, veja como que fica a primeira parte do miolo. Ela fica transpassada também, entrelaçada, tá bom? Vamos agora repetir o que nós fizemos nessas 2 pétalas. Como eu falei, é uma repetição, sempre a repetição. Então, eu subi 2 correntes, no mesmo ponto eu faço 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos. Formei um grupinho de 3. Vou na próxima haste e faço mais um grupinho de 3 pontos altos. 2 e 3. Vou na próxima haste da mesma carreira e faço mais um grupinho de 3. Então, totalizando 3 grupinhos de 3 pontos altos. 2 correntes, giro o trabalho, porque nós estamos fazendo a terceira pétala. Laço o fio no mesmo ponto, eu faço um ponto alto. E agora, 2 pontos altos em cada ponto de base, totalizando 18 pontos até o final desta carreira. Terminei a segunda carreira da terceira pétala e agora eu tenho que prender esta parte aqui, tem que prender. Então, você vai vir atrás da pétala anterior a esta, vai vir aqui na base, onde tem esse pezinho que segura os grupinhos. No segundo pezinho aqui, insiro a agulha, laço o fio e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, giro o trabalho e agora, em cada correntinha de base,
um ponto baixíssimo por toda a carreira, até o último ponto. Último ponto feito, vamos arrumar aqui. Então, veja, primeira, segunda, terceira pétala. Agora, você puxa essa daqui pra cá, nós estamos na segunda carreira. Você vai contar 1, 2, 3. Na quarta haste, você vai inserir a agulha, laçar o fio e fechar a terceira pétala. Vou subir as duas correntes para mostrar para vocês. Então, ela vai ficando assim, olha. Tá? Vamos repetir novamente o grupinho. E eu volto mostrando para vocês, tá bom? Terminada a pétala, segunda pétala, né? Da segunda carreira, porque essas duas aqui são da primeira. Você pode até colocar um marcador aqui, se você quiser, para você não se perder. Depois você tira o marcador, tá? Então, eu terminei aqui. Vou vir aqui nessa pétala anterior a essa, sempre anterior. Venho aqui no pezinho, olha, um pezinho, dois pezinhos. Debaixo do segundo pezinho, laço o fio e fecho num ponto baixíssimo. Faço uma corrente, giro e agora eu vou fazendo o acabamento da pétala em um ponto baixíssimo em cada ponto de base. Eu acho que vocês já devem ter aprendido, né? Ter memorizado essas partes, mas eu ainda vou continuar para vocês não se perderem, tá bom? Então, vamos fazendo ponto baixíssimo. Terminada a segunda pétala da segunda carreira, você vai vir aqui, vai contar depois do ponto que você levantou, 1, 2, 3. Na quarta corrente, insere a agulha, laça o fio e puxa num ponto baixíssimo. Sobe 2 pontos e começa tudo novamente, os 3 grupinhos de 3 pontos altos, formando a próxima pétala da segunda carreira. Tá? E depois volta e na hora de pregar eu vou mostrar novamente para vocês. Coloquei aqui preso a primeira carreira, né? Que é o miolinho, só para vocês não se perderem. E agora, nós temos 3 pétalas. Vamos vir com ela atrás dessa anterior, porque nós estamos pelo lado avesso da peça. E vamos contar. Um pezinho aqui que segura no segundo pezinho. Insiro a minha agulha, laço o fio e tiro num ponto baixíssimo. Eu prendi a pétala atrás dessa anterior. Uma corrente, giro o trabalho e agora nós vamos fazer o ponto baixíssimo dentro de cada corrente da pétala até o último ponto. Último ponto, vamos vir aqui, vamos contar. 1, 2, 3, na quarta corrente, insiro a agulha, continuando na segunda carreira, tá? Laça o fio e tira num ponto baixíssimo. Levanta 2 correntes e começa tudo de novo, que essa vai ser a última pétala da segunda carreira, tá bom? Então, vamos repetir o modo de fazer a pétala. Terminei a quarta pétala, então, veja bem, primeira carreira, 2 pétalas, segunda carreira, 1, 2, 3, 4 pétalas. Agora, nós vamos para a terceira carreira. Então, para fazer a terceira carreira, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui na segunda. Você levanta aqui os seus pontos e você conta 1, 2, 3, na quarta haste,
da terceira carreira, você puxa, laça o fio e você fecha. Então, veja que a pétala, ela não fecha aqui atrás da primeira, ela já sobe para trás e para começar a terceira carreira. Então, nessa segunda carreira, nós ficamos com 4 pétalas, tá bom? E agora, a gente começa tudo de novo, fazendo os grupinhos, né? De 3 pontos altos, na segunda, 2. E aí, a gente sempre pula os pontos e vai fechando as pétalas, pegando na volta sempre atrás da segunda. E depois nós vamos partir para as outras carreiras sempre assim. Quando você for terminar a última pétala da carreira, você já prende ela na próxima carreira, na carreira de cima. Então, quando terminar a terceira carreira, você vai prender na quarta carreira e assim por diante, até aqui a penúltima carreira. Na última, eu vou mostrar para vocês como é que faz também. Olha que linda, gente. Cheguei aqui na quinta carreira, que eu fiz 6 carreiras, mais aquela outra carreira que foi da lateral, né? Então, aqui na quinta carreira, eu vou terminar de fazer as pétalas, porque a sexta carreira, que é a carreira sem essa aba lateral, eu vou deixar sem fazer, pra gente poder fazer o acabamento, colocar o forro, colocar a alça, tá? O fecho, né? Então, agora essa é a última pétala. Nós vamos vir aqui como se fosse começar a sexta carreira, bem aqui na abinha, né? Onde é a lateral, eu vou inserir a minha agulha, vou laçar o meu fio e vou terminar de fazer. Faço uma corrente e vou cortar ela, tá? Para poder arrematar o fio. Esse fio nós jogamos para o lado avesso da nossa peça, lá para trás. E depois vamos arrematar aqui para o lado de dentro, tá bom? Então, veja bem, ficou uma carreira sem fazer, que é a última, e mais a aba que dá lateral, onde a gente vai fazer a lateral da nossa bolsa, para as pétalas ficarem certinhas, beleza? Agora, nós vamos colocar o nosso forro. O forro riscado, com essa risca aqui, pro lado de dentro da peça, aqui. Essa é a parte de fora, né, onde nós fizemos o friso igual a parte das pétalas. Então, você vai dobrar isso daqui e você vai centralizar bem assim, olha, para você não sair do foco. Centralizou aqui, você coloca uma agulhinha. Aqui, olha, pegando o forro e a parte de cima. Agora, veja bem como que fica a parte de cima. Vai ficar assim. Nós vamos pegar e vamos dobrar essa parte, que nós fizemos uns centímetros a mais, e vamos colocar aqui, olha, nessa parte aqui, que é da aba, tá? Então, nessa parte aqui, vai ter que ser um pouquinho maior o comprimento. E você vai alinhavando ou vai alfinetando por toda a peça, dobrando assim a barrinha, com muito cuidado, arrumando direitinho, e nós vamos alfinetando. Alfinetando e deixando essa parte aqui da correntinha pro lado de fora, porque essa parte aqui nós vamos unir com a outra parte, certo? Então, primeiro eu gosto de colocar o forro, pode colocar o forro depois, se você quiser também. Se você quiser fazer um overlock na máquina, você tem máquina, fazer um overlock nesse tecido, você pode. Se você quiser fazer um ponto zigue-zague, é você que vê aí. Tem gente que costura essa parte aqui com máquina de costura na peça. Mas como não é todo mundo que tem uma máquina de costura, eu vou fazer à mão para vocês verem como que é que faz. E fica muito delicadinho também. Então, veja como que fica aqui do lado de fora. Agora, nós vamos costurar a nossa peça. Então, eu pego uma agulha de costura com uma linha, pode ser linha 10, tá? Uma linha forte que você tem aí de costura. Uso o fio duplo.
E vou começar aqui pela lateralzinha, onde eu comecei a alfinetar. Insiro a agulha, pego o forrinho dobrado aqui, deixo o nozinho lá pelo lado de dentro, embutidinho, e vou fazer aquele ponto que eu chamo de ponto atrás ou ponto chuleado, tá? Tiro o primeiro alfinete e olha, pegando a bolsa, o crochê e pegando o forro. Pego lá atrás o crochê e pego o forro. Olha a correntinha aqui aparecendo, tá? A base da correntinha. Que nós vamos precisar dela para unir as peças, né? E agora é só ir dando a volta dessa maneira. Conforme você vai chegando perto do alfinete, você dá uma arrumadinha assim, olha, para ficar bem bonitinha, arredondadinha. Que o acabamento numa peça é o tudo, viu, gente? As duas partes, colocado o forro, certo? Agora, nós vamos pegar essa lateral aqui, que a gente fez a mais, e colocar com a outra lateral. Só que pelo lado direito da nossa peça, tá? Pelo lado direito, assim, olha. E eu vou pegar o fio que eu estava trabalhando, e nós vamos colocar ele por baixo, assim, por dentro da peça, porque é assim que eu trabalho. Então, eu vou pegar aqui a primeira corrente, o primeiro ponto desse lado e o primeiro ponto desse lado. Veja que eu vou pegar ele com as duas correntes, tá? Venho aqui desse lado e pego as duas correntes, pego a corrente dupla. Vou vir com o fio e vou passar aqui por dentro, de dentro para fora, certo? Vou fazer uma corrente aqui só inicial. O fiozinho pequeno eu ajusto, vamos deixar o fio lá para o lado de dentro. E agora, nós pegamos a primeira corrente pelo meio dela, a segunda corrente, do lado de cá, a primeira corrente, quer dizer, o segundo ponto, né? Insiro a agulha. Olha, eu fiquei com 3 pontos aqui na agulha. Laço o fio e passo por dentro de tudo. Vou na próxima corrente do próximo ponto, bem no meio dela. Na próxima corrente do ponto do lado de cá, dessa outra parte, fica com 3 pontos. Laça o fio e tira de uma vez só. Novamente, pegando pelo meio da corrente, laça e puxa. E assim, nós vamos costurando e unindo as duas partes da nossa peça. Veja que eu não alfinetei nada, porque o número de pontos que foi feito aqui e o número de pontos que foi feito aqui são iguais, então não tem como errar. Você não pule nenhuma corrente, né, do ponto, nenhuma corrente ou nenhum ponto que seja, pra você costurar, porque se você pular, depois no final vai dar errado, tá bom? Os pontos tem que dar certinho, um por um, olha. Inseri e puxei. Gente, é muito gostoso costurar assim. O efeito fica muito bonito na peça. Ela fica bem reforçada. E vamos assim, dando a volta em toda a nossa peça. Até chegar o outro lado aqui da lateral. Ou que seja esse lado. Conforme a gente vai fazendo, ela já vai fechando, né? E olha que acabamento bonito que vai ficando na peça, tá? Fica uma costura em relevo, com acabamento assim da própria corrente. O último ponto, olha, a lateral toda fechadinha. Olha que belezinha. Vamos olhar para o lado de dentro. Ela fica bem justinha, bem fechadinha, tá? E agora, nós vamos dar a volta toda aqui nessa parte e nessa parte em pontos baixos.
Então, eu insiro a agulha no primeiro ponto e faço um ponto baixo. E agora, em cada correntinha de base, pegando bem no meio da corrente também, eu vou fazer um ponto baixo. Vamos dar toda a volta na nossa peça em pontos baixos. Para depois a gente colocar a nossa alça, prender a nossa alça e o fecho da bolsa, tá bom? E vou mostrar para vocês também quanto que essa bolsa está pesando e quanto pesou a outra bolsa que eu fiz com fio náutico. Ela ficou maior que essa, porque o fio náutico é mais grosso, né? Mas também ela chegou a pesar mais, tá bom? Ficou linda também. Então, olha, ponto baixo em cada ponto de base por toda a volta. A hora que eu chegar aqui no canto, eu vou mostrar pra vocês nessa parte como que eu vou fazer. Cheguei aqui nesse ponto da lateral, que é um ponto alto. Então, em cada parte do ponto alto, que ele tem as duas puxadas, eu faço um ponto baixo, olha. Um ponto baixo e um ponto baixo. Aqui no centro, eu faço um ponto baixo, onde foi a união. E agora, pego 2 vezes no ponto alto, que é do outro lado. Um ponto baixo e mais um ponto baixo. Giramos aqui e já chegamos na parte da nossa flor, também pegando aqui pelo meio da corrente, fazendo um ponto baixo até o outro lado. Então, vamos dando a volta na nossa peça. E agora, para encerrar a última carreira, nós vamos fazer uma carreira em ponto baixíssimo, pegando também aqui no meio da nossa corrente, dessa forma. Só ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo ajuda a reforçar o fechamento da bolsa. Chegamos aqui no último ponto baixíssimo. Para encerrar, vou levantar o fio, cortar, e agora eu venho por dentro da próxima corrente, de dentro para fora, insiro a agulha, laço o fio, puxo para dentro, volto aqui no último ponto que eu fiz, desse lado, faço a mesma coisa, laço o fio e passo por dentro. Opa! E olha, ele fica bem fechadinho. Vamos para o lado de dentro. Vou pegar esse ponto aqui, de dentro da nossa peça. E vamos passar esse fio lá por dentro. Agora, nós vamos fazer a parte do fechamento e a alça da nossa peça. Para fazer a alça, eu vou pegar o mosquetão, uma das partes do mosquetão, vou pegar 1 metro do fio dobrado, tá? Não precisa tanto 1 metro, mas eu peguei 1 metro aqui do fio dobrado. E agora, vou usar a pérola com o furo grande. Essa pérola aqui é de número 14, tá? Vamos pegar a pérola, inserir a agulha. Veja que o fio está dobrado. Laço o fio e passo por dentro da pérola. E assim, nós vamos passando todas as pérolas, ou seja, o fio em todas as pérolas, do tamanho da alça que você desejar, tá bom? Esse fio, ele já é bem forte, dobrado, então, fica mais forte ainda, né? Olha, só ir passando o fio na pérola. Coloquei 22 pérolas, número 14 no fio, ou seja, 30 centímetros, tá bom? Agora, o fio já está aqui dos dois lados, temos fio sobrando. Vamos pegar o mosquetão
E agora, você vai passar esse fio aqui por dentro do mosquetão. Você passa um fio só, que nós temos 2 fios, certo? Passa o fio aqui e volta. E agora, você vai dar um nozinho. Deixa um pouquinho de espaço aqui do nozinho, porque você pode fazer um nozinho e colar com uma cola, tá? Uma cola dessas de artesão ou cola pano. Mas eu prefiro dar 2 nozinhos aqui ou um nozinho completo que seja. Deixo um pequeno espaço aqui, olha. Prendi com o nó. Vou cortar. Pode colocar também um pinguinho de cola, se desejar. Mas eu vou usar esse tips aqui, que é um terminal, um acabamento. Como esse tips tem essa pontinha aqui, eu posso embutir essa pontinha aqui na pérola. Ou, com o próprio alicatinho, eu tiro essa pontinha aqui pra fora. Porque essa pontinha é pra enganchar em colar, né? Então, olha, é só virar assim, que você já quebra essa pontinha. Isso é opcional, tá, gente? Você pode ter o tips que você tem aí na sua casa, o terminal ou somente o nozinho. Se você for fazer esse tipo de alça, né? Olha, tirei a pontinha, o terminalzinho está aqui. Eu venho com a minha peça em cima aqui, olha, do tips, tá? O tips ficou ali do outro lado. E agora, com o auxílio do alicatinho, olha, o tips está bem aqui. Assim e assim. Então, com o auxílio do alicatinho, agora eu venho e dobro uma das pontas em cima do nozinho que eu fiz. E venho e dobro a outra ponta por cima dessa ponta que já dobrei. Fica um sanduíche. Olha, apertei bem. O nozinho vai ficar bem embutidinho, bem fechadinho. Não vai ter como escapar. E agora sim, depois que eu dobrei bem, vamos reforçar aqui. Olha, bem fechadinho. Agora sim, eu posso colocar um pinguinho de cola, né? Mas antes eu corto essas rebarbinhas que ficou, para não ficar aparecendo esse fiozinho. Com muita calma e delicadeza, você faz isso para você não cortar o fio, né? Que você passou. Porque pode acontecer, tá? Então, olha, ficou bem fechadinho. Qual é a cola que eu uso? Eu gosto de usar essa cola aqui, Pega Mil, que a gente acha em qualquer loja de papelaria, lojas de artesanato. Então, você só coloca o pingo de cola aqui, daqui a pouco ela seca e fica transparente. E você vai fazer isso na outra ponta igualzinho, tá? O mesmo acabamento. Espera secar totalmente para a gente poder utilizar. Enquanto a colinha seca, vou deixar a alça na espera e vamos colocar agora aqui o fecho. Também é opcional, tá? Nós vamos medir aqui o centro da nossa peça. Você dobra assim, as laterais. Marco aqui o centro. E agora, nessa posição aqui do centro, vamos inserir a nossa agulha de costura. Eu já dei um nozinho, mas agora eu reforço assim, tá? Corta essa pontinha. E você vai pegar esses ímã, que ele é de costura. Então, veja que ele tem esses 4 cantinhos. Você coloca aqui, você vê qual é a parte do ímã, né? Para não colocar errado. Então, essa parte aqui pra cima. E você vai costurar esse ímã. Na hora de costurar, você vem com a agulha lá para o crochê, volta, pegando o forro e o crochê.
para que não fique a parte do crochê solta na peça, porque às vezes, se fica só no forro, o que acontece? No abrir e fechar, uma hora pode escapar do forro, né? A linha não vai aparecer do lado de lá, porque a gente tem que trabalhar com a mesma cor de fio que você trabalhou na sua peça, tá? Então, nós vamos fazer assim, eu dou várias voltas aqui no canto, eu reforço bem, costuro bem, tá? E nós vamos fazer isso nos... Opa, caçou a tesoura aqui. Nós vamos fazer isso nos 4 cantos. De um lado colocado, agora você pega esse imã, coloca ele bem assim nessa posição, vê certinho a sua bolsa, põe certinho ela aqui, e você vai ver onde que o imã vai bater desse lado, tá? Para que na hora de fechar, ela não fique torta. Então, eu vi que é bem aqui atrás dessa flor. Vou passar o meu fio. Novamente, vou fazer a medição. E agora, assim, olha, eu tiro o imã daqui, seguro ele para o lado de cá, sem movimentar, né? E vamos começar a prender ele para o lado de cá da sua peça. Fecho colocado, bolsa fechada. Agora, nós vamos colocar a nossa alça. Eu vou pegar aquelas 2 argolas que eu falei para vocês no início. Essa é uma argola de abre e fecha, tá? E vou colocar ela aqui, um dedo pro lado de dentro do fechamento aqui da nossa bolsa. Eu pego por inteiro aqui, por baixo do ponto baixo que eu fiz e por baixo do ponto baixíssimo, fecho e deixo aqui a argola. Vou na outra, abro ela assim, você encontra em lojas que vendem bijuteria também. Você marca um dedo desse lado também, embaixo lá do ponto baixo e do ponto baixíssimo, fecha a argola, encaixou, prendeu. Agora sim, você vem com o seu mosquetão, com a alça que você tem aí, ou essa que você fez, você pode usar outro tipo de alça, né? Para você ir modificando as alças da sua bolsa. Ela cabe certinho aqui na mão, tá bom? Agora, eu vou mostrar a outra bolsa e o peso dessa e as medidas, como é que ficou. Bolsa terminada, fecho colocado, com alça de pérola. Essa outra aqui eu fiz com o fio náutico número 5. Fiz uma alça tubular em crochê. Eu tenho aqui no meu canal o vídeo ensinando a fazer essa alça, tá? Essa daqui ficou com o mesmo número de carreiras. Ela ficou, olha, de ponta a ponta com 27 centímetros. E essa outra aqui, com esse fio de algodão, ela ficou com 23 centímetros. Esta pesou 260 gramas. E essa daqui, 640 gramas, porque ficou muito pesado com esse fio. Eu achei que ficou pesado, tá? Mas ambas ficaram lindas, não é? Então, ficou aqui minha dica, vocês podem usar o fio que desejar. Se você for fazer com fio de polipropileno, ela vai ficar mais leve ainda. Mas talvez você tenha que fazer mais carreiras para ficar do tamanho exato. Se você gostou, deixe seu curtir. 1000 beijos no coração de todos e até o próximo vídeo. Fui!